Esperar o pessoal continuar, entrando, para a gente continuar. Falta mais 5 pessoas. Maiara, eu acho que não tá. Maíra, você falou alguma coisa que não tá. Tá no mute, eu não consegui ouvir. Vamos lá. Então, a gente estava corrigindo a questão 5 na plataforma. E aí a gente começou, então, quando a gente olha para esse caso, a gente está vendo, então, o quê? Que o principal tópico o foco de ação do enfermeiro é fortalecer cuidados que retardem aparecimento de sinais e sintomas. Então, aqui a gente identifica que existe uma falta de adesão ao tratamento, que é um problema coletivo. Parece que as pessoas que estão ali fazendo o grupo, elas não estão fazendo o tratamento da forma correta, né? Então, que existe um problema com a adesão do tratamento farmacológico. Então, o foco de cuidado vai nesse sentido. Então, a resposta A, tomada de decisão, não é. A resposta B, conhecimento sobre a medicação prescrita, está correto. Para o paciente fazer um tratamento farmacológico correto, ele tem que entender como isso funciona, tem que fazer sentido para ele, senão ele não vai fazer o uso da medicação de forma correta e muitas vezes nem vai fazer, porque se não fizer sentido para ele, ele não vai utilizar. Então, esse diagnóstico de enfermagem, ele foi feito pensando num cuidado do indivíduo que se baseia, centrado aí na promoção da saúde. Esse conhecimento sobre a medicação prescrita, né? O conhecimento sobre qual a melhor forma de controlar os sinais e sintomas. Então, é um diagnóstico centrado na promoção da saúde que vai fazer com que os indivíduos se envolvam com esse tratamento e tenham uma adesão, né, farmacológica. Então, a resposta B está correta, porque é um conhecimento sobre medicação prescrita. E qual que era a outra, Manuel, que você tinha ficado na dúvida? Bom, letra D? Sim. Sim. Bem-estar melhorado. Quando a gente pensa aqui que o principal problema é a adesão ao tratamento farmacológico, a gente elimina a resposta C, porque a B é a que fala sobre medicação prescrita. Ali, quando eles falam de sinais e sintomas, que eles precisam ter um equilíbrio, né, para os sinais e sintomas, mas depois, logo em seguida, ele já dá a informação que isso está diretamente relacionado com o tratamento farmacológico. Está diretamente relacionado o controle desses sinais e sintomas da doença ao uso da medicação. Por isso que a gente não incluiria bem-estar melhorado. Letra D, controle de sofrimento, em nenhum momento o caso fala sobre isso, né? E aumento da sobrevida também, no caso não tem esse tipo de questão. Então, a resposta correta do exercício 5 é a letra B. Vocês fizeram um desafio dessa unidade ou não? Sim. Fez? Não sei, deixa eu ver.
Esse eu não fiz. Tá, então vamos combinar Eu assim. também não fiz. Então tá, então a gente vamos voltar aqui para a aula e aí a gente pode deixar ele para vocês fazerem e depois a gente corrigir, pode ser? Uhum. Sim, Combinado? combinado. Tá, teve gente aqui que falou que não conseguiu fazer. Tá. Eu vou explicar rapidinho aqui para vocês compreenderem, então. Traz um caso clínico de uma adolescente que tem o diabetes mellitus do tipo 1, e aí ele fala sobre algumas questões aqui no caso clínico, né? Então, ó, ele faz uma introdução sobre o que é planejamento de enfermagem, então se caracteriza pela adoção de uma postura profissional técnico-científica interrelacional sólida do enfermeiro, uma vez que ela exige que as etapas de coleta de dados diagnóstico tenham sido realizadas com primácia. O que quer dizer isso? Que para você fazer planejamento, você precisa de coleta de dados qualificada, você precisa de ter informação. E a sua informação vai vir onde? Vai vir da coleta de dados. Então, você precisa de uma coleta de dados completa, com qualidade, né, com bastante informação, porque daí você vai fazer o diagnóstico de enfermagem e aí, a partir disso, que vem o planejamento. Se você não tem dados o suficiente para estabelecer um diagnóstico, você já compromete todo o processo, porque daí você faz um diagnóstico que não condiz com a realidade e aí você vai fazer um planejamento que não vai te trazer resposta. Né? Como no exercício que a gente viu, o idoso com uma pneumonia, com um quadro de respiratório importante. E aí a pessoa fez um diagnóstico do além que não tinha nada a ver com a condição de saúde ali naquele momento, que a gente entende como prioritário. Então, se você não tem coleta de dados, ou então se você peca ali na sua interpretação, você pode comprometer todo o processo. Então, essa introdução quer dizer isso. Durante o seu turno no hospital, né, o enfermeiro, uma adolescente de 14 anos com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 foi hospitalizada em razão da descompensação glicêmica causada pelo abuso na ingestão alimentar e recusa da administração de insulina subcutânea. A partir dessa situação apresentada, elenque com os conhecimentos que você tem, né? Como enfermeiro, deve mobilizar para compreender o quadro clínico da paciente. Em segunda, relacione o problema identificado. Eleja pelo menos um diagnóstico de enfermagem para cada problema, utilizando o livro de taxonomia da NAMDA e planeje os resultados esperados. Então, vamos trabalhar com pelo menos um diagnóstico de enfermagem. Aqui a gente consegue ver vários problemas, né? Pelo menos dois a gente pode identificar. Sim. Eu coloquei no meu assim, ó, dinâmica alimentar ineficaz do adolescente está relacionada à escolha inadequada de alimentos caracterizado por alimentação excessiva. Tá errado? Você colocou dinâmica alimentar ineficaz. Dinâmica alimentar ineficaz do adolescente. Não, tá certo, é isso mesmo. Porque a primeira coisa que nos chama a atenção nesse caso é que, por um problema alimentar, ela teve uma descompensação. Então, a questão alimentar dela é um diagnóstico prioritário, é onde que tem que ter a intervenção logo de cara, porque isso levou ela à hospitalização, o não entendimento sobre como se alimentar de forma correta, ou a falta de adesão a esse tipo de tratamento, né, a fazer uma alimentação equilibrada, fez com que ela descompensasse a diabetes. Então, não, tá correto, é isso mesmo, esse é um diagnóstico. Mas era só um diagnóstico, né? Você estava falando que era para ser 2, né? Aí era para você fazer o diagnóstico e pensar em quais resultados você espera com esse diagnóstico. Então, você fala que a alimentar dela está ineficaz. E aí, o que você pode fazer? Qual o resultado você espera atingir para esse diagnóstico? Que ela comece a ter consciência sobre os alimentos que ela vai ingerir, que ela tenha responsabilidade sobre essa ingesta alimentar, então que ela faça uma ingesta consciente, de acordo com os alimentos que ela pode, né, ingerir, que não vai descompensar a diabetes, né, então tem algumas questões que pode ser colocado. Eu não coloquei, isso não, só coloquei meu diagnóstico mesmo. Só o diagnóstico.
Tá, aí fica aí o exercício para vocês fazerem um diagnóstico e os resultados que se espera com esse diagnóstico. Teve alguém que colocou mais algum outro resultado? Resultado não, diagnóstico. Bom, uma outra coisa que nos chama muita atenção aqui, gente, é essa recusa na administração da insulina. Na verdade, se a gente for olhar, essa paciente aqui, ela tá com uma resistência a fazer o tratamento, né? Então, um outro diagnóstico importante seria direcionado para essa recusa da administração de insulina. Por quê? Ela não está conseguindo fazer, né, o tratamento, e ela não administrar a insulina vai fazer com que essa descompensação aconteça de forma importante. Então, esse é um outro problema que dificulta a adesão do tratamento farmacológico que a gente poderia, então, trabalhar. Ok? Bom, eu vou deixar para vocês depois fazerem. Então, faz o diagnóstico e o resultado esperado para esse diagnóstico. Daí vocês podem utilizar o NOC para fazer esse desafio. Então, fica como atividade para a gente corrigir na próxima aula, tá? A gente vai trabalhar ainda hoje a unidade que fala sobre o NOC. Vamos lá. Planejamento sobre resultados esperados. E aqui a gente tem na próxima... Não é aqui não, deixa eu voltar lá. A gente tem o NOC. E tá trocado aqui, ó. Deixa eu arrumar. Pronto. Resultado de enfermagem. A gente tem uma unidade que chama resultado de enfermagem. Então, a gente vai trabalhar também essa unidade hoje, que ela fala sobre o NOC, né? Todos aí conseguiram ver? Tá mostrando, não. Vou compartilhar a tela. Aqui, ó, resultado de enfermagem. Essa unidade está logo na sequência do planejamento de resultados. A gente tinha trabalhado com planejamento de resultados, dos resultados, e agora a gente vai começar, dando continuidade, a gente vai falar sobre o NOC, tá? E depois a gente também vai falar sobre o NIC. Hoje a gente trabalhará o NOC. Aqui na unidade, então, vem a apresentação, que a priorização do diagnóstico de enfermagem é um processo na tomada de decisão, né? E aí, nessa unidade, então, a gente vai falar sobre os resultados esperados. Quais são os resultados? Então, explicar o conceito objetivo do NOC, identificar a importância dessa taxonomia, né? E qual que é a relação entre NAMBA, NIC e NOC. Então, essa unidade a gente vai trabalhar sobre essas questões. Vou compartilhar os slides, que era isso que a gente já vinha trabalhando aqui na nossa apresentação. Na última aula, então, a gente estava falando sobre como que... A gente parou aqui. Na nossa aula, a gente estava falando sobre, então, o que é o livro de classificação, o que é o livro de classificação dos resultados de enfermagem. Então, quando você estabelece um diagnóstico, você tem que pensar o que você quer alcançar com esse diagnóstico. Qual é o resultado que você espera atingir, né? Então, o resultado nada mais é do que uma resposta a uma intervenção ou várias intervenções de enfermagem. Se você faz administração de medicação, você espera que esse remédio tire a dor do paciente. Então, o resultado é isso. Quando você tem uma intervenção, a resposta dessa intervenção é o seu resultado, é o que você conseguiu alcançar, né? O resultado, ele precisa ser mensurado. Porque como é que você vai saber se essa dor, diagnóstico dor aguda, como que você sabe se eliminou a dor ou não eliminou a dor? Você precisa mensurar isso, né? E como que isso vai ser mensurado? A gente tem escalas que nos possibilitam fazer essa avaliação. Escala de EVA, por exemplo, que fala sobre avaliação da dor.
Existem outros instrumentos que nos permitem fazer essa mensuração, né? E a mensuração que é quantificar, como que você vai quantificar, mensurar, né? Um estado de saúde, ou um comportamento, ou a percepção do indivíduo, da família e da comunidade. Essa mensuração ela vai ser relacionada com o diagnóstico que você fez. Se você fez um diagnóstico centrado no problema, né, numa condição de saúde ali específica, como por exemplo, você está fazendo o diagnóstico de dor aguda, está centrado no problema, como que você vai mensurar se essa dor foi eliminada ou não? Aí você vai usar normalmente escalas para fazer isso. Então, a mensuração de um resultado, normalmente é utilizada escala do tipo Likert, que fala de 5 pontos, né? E que essa escala de Likert, a maioria das escalas no NOC, elas são dessa forma, em que a pontuação, por exemplo, quando tem o nível 5, que não tem comprometimento, e nível 1, que está com o pior comprometimento possível. Então, depende do instrumento que você vai utilizar, você vai mensurar dessa forma e é de acordo com o diagnóstico que você estabeleceu. Então, quando a gente pensa em diagnóstico, o NOC ele vai estar relacionado ao NANDA, né? Então, você fez o diagnóstico pelo NANDA e aí você vai pensar no resultado que você quer alcançar. Então, eles estão conectados, eles estão relacionados. Então, é importante a gente ter em mente que toda vez que eu estabeleço um resultado esperado, a hora que eu chegar lá na frente, que eu for avaliar, eu preciso mensurar se esse resultado foi atingido ou não. Se eu conseguir alcançar esse meu objetivo e eu tive resultado ou não. Então, vamos lá, um exemplo aqui quando a gente fala de planejamento envolvendo o NANDA e o NOC. Diagnóstico de dor relacionado a um pós-operatório imediato de colecistectomia, que é quando faz uma intervenção a nível de intestino, né? Então, aqui é um pós-operatório de colecistectomia. O resultado esperado pode ser o quê? Redução da dor. Se está sentindo dor, eu espero que ele não tenha dor em até 1 hora. E o planejamento, então? Que vai ser implementado na fase seguinte, né? Que é a prescrição para atingir essa meta. Então, o meu diagnóstico é dor relacionada ao pós-operatório. O que eu espero? Redução da dor. Então, esse é o resultado que eu quero atingir. Né? E aí eu posso colocar até o prazo para isso, que no caso foi colocado 1 hora. E o planejamento, então, ele vai ser implementado. Meu plano é que ele não tenha dor em 1 hora. O que eu preciso fazer para que ele não tenha dor? Aí é a minha implementação, que vai ser a fase seguinte que a gente vai estudar, que aí a gente vai falar da prescrição de enfermagem. Então, por exemplo, para atingir essa meta, eu vou administrar medicação. Aí é a implementação. Então, diagnóstico é dor, resultado que eu espero, redução da dor, planejamento, então, planejo que tenha redução da dor, e implementação é o caminho que eu vou fazer para conquistar esse resultado. Então, eu vou administrar a medicação. Aí é a implementação de enfermagem. Professora? Sim? E em todos os resultados estipulam um tempo? Quando a gente vai trabalhar a implementação, né, a gente fala em prazo, a gente tem um prazo. Aí você vai fazer o que fazer, como fazer, em quanto tempo fazer, aí tem algumas coisinhas assim que a gente vai trabalhar em implementação. Sim, normalmente a gente trabalha com prazo. Então, eu espero que em 2 horas tenha esse resultado. Depende do diagnóstico. Ou então, em 1 semana, eu consiga atingir esse resultado. Se caso não conseguir, aí muda o plano, no caso, o tratamento, alguma medicação? Se você avaliar e você não conseguiu atingir esse resultado, você vai ter que repensar no diagnóstico e repensar no planejamento, né? Será que era o diagnóstico correto? Será que era essa a mesma prioridade, né? Ou será que o planejamento foi feito de forma correta? Enfim, aí você tem que avaliar todo o processo. Normalmente coletar mais informação, né? E buscar mais dados para ver onde que está a falha. Ok, obrigada. Aqui algumas comparações de diagnóstico que a gente tem no NANDA e resultado do NOC. Por exemplo, quando a gente fala em mobilidade física prejudicada, o que eu espero? Que ele tenha mobilidade.
Quando eu falo em desesperança, o que eu espero? Que tenha esperança. Conhecimento deficiente sobre a doença, um problema de saúde. Que ele tenha conhecimento sobre o processo da doença, um conhecimento sobre a medicação, conhecimento sobre o controle dessa doença, como por exemplo no diabetes, conhecimento sobre o comportamento da doença, o que vai acontecer, quais são as consequências se você não seguir, né, o tratamento. Conhecimento sobre o regime de tratamento, né? O que envolve o tratamento, no caso da diabetes, é a alimentação, um estilo de vida mais saudável, né? Então, esses são resultados esperados. Aqui a gente tem um outro, ó, comprometimento da mucosa oral. O que você espera? Então, que tenha uma saúde oral, que você tenha uma saúde, né, bucal ali e a integridade do tecido restabelecida, então. Aí, quais seriam os indicadores? Conhecimento do gerenciamento da infecção, autocuidado de higiene oral, hidratação, gravidade da infecção. A gente pode pensar aqui um idoso que faz uso de prótese, né? Dentadura, vulgo dentadura. Um idoso que faz uso de prótese, que ele às vezes não consegue fazer a higienização de forma correta, né? Às vezes essa prótese não está no tamanho adequado para ele, daí isso pode machucar, fazer ferida, né? Então, como que a gente vai trabalhar nesse ponto, nesse aspecto? Espera que ele tenha uma melhor saúde, né? Uma saúde oral, que tenha a integridade do tecido. E quais são os indicadores? Ele vai conhecer como que ele vai gerenciar essa infecção? Ele sabe fazer higiene oral? Então, eu espero que ele saiba, né? Hidratação, como que vai estar a gravidade dessa infecção? Então, esses são alguns indicadores. Intolerância à atividade, né? O que você espera? Que tenha tolerância à atividade, né? Estado de autocuidado. E alguns indicadores, quando a gente fala em intolerância à atividade, que ele tenha tolerância. Saturação de oxigênio com a atividade, então que ele não fique tão ofegante e dispneico diante alguma atividade. Frequência de pulso com atividade, frequência respiratória com atividade. Aí, quando a gente pensa em autocuidado, tomar banho, vestir, né? Enfim. São alguns exemplos. Todas essas comparações aqui, a gente consegue encontrar no NOC. Todas elas estão no NOC. Ok? Então, vamos lá para a gente falar um pouco sobre o NOC. Vamos lá na unidade. Deixa eu compartilhar aqui. Ok. Então, aqui a gente tem um infográfico que fala sobre resultados esperados de enfermagem. O NOC é uma sigla em inglês que chama Nursing Outcomes Classification, né? E ele vai possibilitar que a gente trace o resultado esperado e faça a intervenção por meio do NIC e avalie o resultado esperado. Então, vocês podem ver aqui que a gente vai utilizar o NOC em duas fases. Quando a gente vai planejar e quando a gente vai avaliar. Então, em duas etapas do processo de enfermagem, a gente utiliza o NOC no planejamento e na avaliação. Então, a gente vai usar o NOC nessas duas etapas do processo de enfermagem. Quando a gente vai planejar, e aí a gente planeja pensando qual resultado quer alcançar, e quando a gente vai fazer a avaliação para ver se isso aconteceu ou não. No meio do caminho, a gente tem a etapa de intervenção, que a gente vai usar um NIC, que é a implementação. E dentro da implementação, a gente tem a prescrição de enfermagem, que é o nosso próximo tema de aula, tá? Então, esse é... Para que a gente vai utilizar o NOC, gente? Planejamento e avaliação. Exato, para planejar e avaliar, ver se os nossos resultados foi conquistado, foi atingido.
Dúvidas em relação a isso? Bom, aqui a gente tem um livro que é bem didático aqui. E ele vai trazer mais informações sobre o que seria o diagnóstico, onde que o NOC vai entrar, né? Como que a gente vai fazer o planejamento. Então, ele já traz informações que a gente já trabalhou, que é a terceira fase do processo de enfermagem. A gente vai estabelecer os resultados de acordo com o diagnóstico que foi feito, e o diagnóstico ele é feito em prioridade, não é? A gente estabelece prioridades para fazer diagnóstico. E quando a gente vai fazer resultados esperados, a gente também vai estabelecer por prioridade. Então, vai estar associado ao diagnóstico. Isso é importante da gente ter em mente. Vamos ver esse vídeo que fala sobre taxonomia. Oh, meu Deus. Vocês querem fazer um intervalo? A gente faz um intervalo de 10 minutinhos? Sim. Pode ser. Pode ser? Então tá, vamos fazer um intervalo agora de 10 minutinhos. A gente volta às 9h20, pode ser? Pode. Pode. Combinado.